para juízes, tem mandamentos para reis, tem mandamentos para sacerdotes, tem mandamentos para homem, para mulher. Então, assim, ninguém cumpre os 613 mandamentos na integralidade, né? E eu estou mencionando isso porque tem a ver com o que nós vamos falar aqui abaixo também, que é o seguinte. Então, assim, quando você pega esses 613 mandamentos, a gente tem 365 mandamentos que eles são comparados assim, com cada mandamento para cada dia do ano solar que nós temos, né? Então, assim, seriam 365 mandamentos negativos, que são mandamentos dizendo o que você não deve falar. Então, esses mandamentos negativos, por que negativo? Porque é não, né? Do que você não deve fazer. Não matar, não roubar, não adulterar, etc, etc. E 48 mandamentos positivos daquilo que Deus ordena para que a gente faça. E olhem que interessante isso daqui, né? Na realidade, esses 365 mandamentos, que seria um por dia, isso tem a ver com o corpo andando assim, dia após dia, tendo consciência do que não praticar nos dias em que você vive. E esses 248 mandamentos positivos, porque somando 365, que são os mandamentos negativos, com 248, que são os positivos, totalizam os 613 mandamentos da Torá, né? Agora, esses 248 mandamentos positivos, eles são associados, numa perspectiva espiritual, com os 248 ossos do nosso corpo. Então, dentro de uma visão assim moderna, onde se agrupam os ossos, não é exatamente 248, mas dentro de uma visão hebraica dos sábios, eles são agrupados em 248 ossos, que tem a ver com os membros do nosso corpo. Esse é um outro ponto aí bem interessante também, né? Agora, uma outra conexão que tem aqui com o nosso corpo, está lá em 1 de Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Ruach HaKodesh, né? Ou Espírito do Santo, ou mais conhecido como Espírito Santo, né? Então, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Ruach HaKodesh, que habita em vós, o qual possuís da parte de Adonai, e que não sois de vós mesmos? Em 1 Coríntios 3, 16, 17, diz o seguinte: não sabeis que sois templo ou palácio de Deus, essa é uma outra tradução, e que a Ruach HaKodesh habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Elohim, este o destruirá, pois o santuário de Deus destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, esse versículo aqui foi muito forte para mim, assim, sabe, enquanto eu estava estudando, né? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Se alguma pessoa destruir o templo de Elohim, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, assim, uma das coisas, né, que eu falei no início aqui, de que
esse compartilhamento de hoje tinha que mudar algumas estruturas de pensamento em nós. Uma delas é essa: o nosso corpo ele é sagrado. Nosso corpo é sagrado. Eu não sei se vocês já tinham esse conceito assim interiorizado dentro de vocês, mas nos últimos 3 anos assim, Deus tem falado muito comigo assim, com relação à importância do corpo, em cuidar, em nós cuidarmos do nosso corpo, porque o nosso corpo ele viabiliza o cumprimento do nosso propósito profético, né? O nosso corpo é esse receptáculo, né, que contém a nossa alma, que nós recebemos para a gente cumprir o nosso propósito nessa terra aqui, para cumprir a missão a qual Deus nos concedeu aqui. E se você vive a sua vida com determinadas práticas que você vai destruindo o seu corpo, nós vamos ter que dar conta disso, porque Deus, ele considera o nosso corpo como sendo sagrado. E aqui dentro desse contexto, o nosso corpo, ele é comparado com o templo, né? Ele é comparado com o templo, ele é comparado com o próprio tabernáculo, né? Isso daí dá para aprofundar muito, né? Nesse sentido, mas assim, só mencionando um ponto assim da comparação do nosso corpo, né? Como o tabernáculo sendo uma simbologia do nosso corpo. Quando você começa a ler ali sobre o tabernáculo ele era todinho coberto com pele de animais, né? Qual que é o maior órgão do nosso corpo? É justamente pele, né? Então, assim, o próprio Yeshua, né, quando ele cita aquela passagem, eu tenho anotado aqui um pouco mais para baixo, aqui depois, na hora que eu verificar aqui, eu falo para vocês. Mas o próprio Yeshua, ele compara o corpo dele como sendo o templo, né? Tem aquela passagem, né, que ele fala que aquele templo iria ser destruído e que em 3 dias ele o levantaria, né? Falando da ressurreição dele. Então, assim, o nosso corpo, ele é sagrado, ele é comparado, né, ele é simbolizado pelo próprio templo e pelo tabernáculo também. Um outro ponto bem interessante aqui é o nosso corpo como sendo o corpo do próprio Mashiach, né? Em 1 Coríntios 12, 27, diz o seguinte: ora, vós sois corpo do Mashiach e individualmente seus membros, né? Então, cada um de nós é membro do próprio corpo do Mashiach, né, do Messias. Colossenses diz o seguinte aqui, eu acabei esquecendo de anotar aqui o versículo, o capítulo. Em Colossenses diz o seguinte: e ele é a cabeça do corpo, da congregação da nova aliança, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a pré-eminência. Então, assim, cada um de nós somos uma célula no corpo do Mashiach, no corpo do Mashiach, para esse tempo, né? E num corpo, quando uma célula adoece, todo o corpo, né, todo o sistema imunológico, ele foca naquela parte doente e trabalha para que aquela parte que adoeceu seja novamente restaurada, colocada em pleno funcionamento. E indo aqui para a finalização aqui do nosso compartilhamento, né, em 1 Coríntios 15:42 está escrito o seguinte: aqui a gente vê
o seguinte: o nosso corpo, quando ele foi formado, quando Deus formou o nosso corpo, idealizou, projetou o nosso corpo ele foi preparado para a ressurreição. Achei muito interessante isso também. Então, assim, o nosso corpo ele foi todinho projetado para a ressurreição. Então, em 1 Coríntios 15:42 diz o seguinte: assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, diz o seguinte: eis que vos digo um sode, né, um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e vós e nós seremos transformados. Então, realmente, isso é um mistério, né? Como Deus preparou essa máquina incrível aqui, que é o nosso corpo, para nós sermos ressuscitados, né? Futuramente. Então, assim, quando a gente analisa tudo isso aqui que nós estamos compartilhando, né, a gente tem que ter uma nova mentalidade do seguinte, que nós temos que ter um zelo, assim, um zelo muito grande com relação ao nosso corpo, que ele é sagrado, o nosso corpo é sagrado, né? Eu fiquei pensando em tudo isso, né? E esse corpo aqui, como a gente leu em 1 Coríntios, né? 6:19, só para relembrar aqui, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Adonai, e que não sois de vós mesmos, né? Então, assim, a partir de hoje, a gente tem que interiorizar isso, assim, olhar para o nosso corpo e ter essa mentalidade que Deus vê o nosso corpo como um templo, como um tabernáculo sagrado. E aí a pergunta, depois de tudo isso aqui, é o seguinte, né? O que o homem tem feito com o seu corpo? Né? Porque nós estamos vivendo num tempo hoje, né? Nós estamos num momento onde, assim, nós vemos, de um lado, um culto ao corpo, né? Então, nós vemos pessoas que realmente elas têm feito do seu corpo um altar, né? Um culto, quase que um deus, né? E, por outro lado, nós vemos muitas pessoas destruindo o seu corpo. Então, algumas coisas que eu vou citar daqui para frente, de forma alguma vou estar julgando, vou estar acusando, mas eu vou estar citando para a gente refletir, entendeu? Para a gente refletir, para a gente colocar diante de Deus, porque muitas coisas que por vezes não são explícitas, né, na palavra de Deus, são realidades espirituais e que muitas vezes nós precisamos de revelação do Senhor, né? Então, assim, como eu costumo falar, se tiver alguma coisa aqui que você não concorda, coloca no freezer, né? Coloca no freezer e, com o passar do tempo, vai orando que o Espírito do Santo, né, o Ruach HaKodesh, vai trazendo revelação, né? Então, assim, uma das coisas que mais destrói o corpo hoje, mais destrói, o que que é? É uma alimentação desequilibrada.
né? Então, a gente vê uma população hoje tremendamente obesa, né? Inflamada, sendo adoecida, o corpo sendo destruído por uma alimentação completamente inadequada, errada. E a gente sabe que na Torá, na palavra de Deus, tem ali regras muito claras ali de alimentação, né? Agora sim, se a pessoa crê ou não crê, aí cada um é que sabe, né? Aquilo que vai lhe fazer bem ou aquilo que vai lhe fazer mal, né? Então, assim, a realidade que a gente tem hoje é a seguinte: o meu primeiro emprego em multinacional foi na indústria farmacêutica, né? Então, a realidade que nós vivemos hoje é o seguinte: a indústria alimentícia, ela te adoece e a indústria farmacêutica te mantém doente, né? Porque quando uma pessoa ela toma mais de 5 medicamentos, aí às vezes até menos do que isso, a pessoa já não sabe mais o que é doença e o que é efeito colateral de remédios que ela toma, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, alimentação. Outro ponto, né? A gente vê hoje aí, muitas vezes você entra na internet, você entra no Instagram, às vezes no YouTube a gente está vendo alguma coisa e você vê pessoas assim que já passaram por tantos procedimentos estéticos assim que a pessoa virou um monstro, né? Então, assim, esse é um outro ponto, né? Até que ponto a gente tem a liberdade de alterar completamente o nosso corpo, sendo que o corpo não é nosso, né? Esse corpo não é nosso, ele é do Senhor. Então, esse é um outro ponto. Outra questão também, que é muito clara ali, também não estou julgando ali, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu secreto com Deus, a sua intimidade com Deus, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que é muito claro ali em Levíticos 19, 28, que está escrito ali explicitamente com relação a tatuagens, né? Então, assim, se você for um pouco mais a fundo nisso, as tintas que são usadas para tatuagens, elas são carregadas de metais pesados, entendeu? Substâncias cancerígenas, entendeu? Que aquilo está entrando na corrente sanguínea das pessoas, né? Então, esse é um outro ponto também, né? Aí, assim, aí a gente entra num outro ponto aqui, que hoje já nem é teoria mais da conspiração, né? É só você começar a pesquisar um pouco sobre o tema transhumanismo, né? O que que é o transhumanismo? É o corpo do ser humano, ele sofrendo uma transformação para se tornar metade homem, metade ser humano e partes máquina, né? A gente já ouve hoje implantes que vão ser feitos no futuro, né? Implantes neurais, né? Uma série de coisas. Então, assim, isso aqui fica em aberto, né? Fica em aberto. Vamos pedir para o senhor gravar isso na nossa mente, porque daqui para frente, com o desenvolvimento da IA, das inteligências artificiais, é questão de pouco tempo, vão querer fazer implantes na mente da gente, né? Hoje essa ideia já está sendo disseminada para pessoas que são paraplégicas poderem andar e tal. Então, assim, todo o processo ele sempre vem assim como um grande benefício, né? Então, implantes futuros. Um outro ponto também que eu queria compartilhar com vocês é que o Espírito tem falado comigo já há muito tempo, é assim, com relação à parte espiritual, né? Então, assim, o que que nós somos dentro do corpo do Mashiach, como a gente viu agora há pouco?
nós somos membros, né? Nós somos membros de um corpo, de forma espiritual, né? Então, quando um desses membros, por exemplo, vamos imaginar aqui a boca, né? Quando alguém que é usado como boca dentro do corpo, ela entra numa vida de pecado, isso impacta todo o corpo. Então, quais são os impactos de membros em pecado dentro do corpo, espiritualmente? Então, assim, eu creio que dentro da igreja, né, dentro do corpo, quando membros não têm uma vida santificada, purificada, e o pecado começa a entrar, e a pessoa muitas vezes começa a ser usada pelo inimigo, pelos próprios demônios, entendeu? Isso daí impacta de forma muito tremenda espiritualmente. Então, isso daí pode resultar em perda de poder dentro da igreja, às vezes dentro da família, impedimento de milagres, de revelação, impedimento de provisão financeira que as pessoas precisam, provisão de saúde, impedimento de casamentos serem fortes. Né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito séria, mas não tem praticamente ensino nenhum. Eu nunca ouvi, assim, desde que eu me conheço por cristão dentro da igreja, alguma pregação, algum ensino, assim, falando da destruição dentro do corpo que membros que estão em pecado podem ocasionar, entendeu? Então, assim, um outro ponto interessante também para a gente pensar, para a gente meditar, é quantas pessoas hoje são dependentes de remédios, de determinados remédios que estão causando muito mais malefícios no corpo da pessoa do que benefício, né? Como eu falei agora há pouco, por vezes é, tem pessoas que às vezes estão tomando tantos remédios, principalmente às vezes medicamentos, né, que atuam a nível de sistema nervoso central, né? A gente sabe que hoje pessoas com depressão é um negócio absurdo, né? Existem muitos medicamentos que atuam diretamente no sistema nervoso central. Tem pessoas que, dependendo dos medicamentos que elas tomam, elas ficam praticamente dopadas, né? Então, assim, qual que é realmente o benefício que determinados remédios proporcionam ou não? Então, assim, eu acho que se alguém também no nosso meio é dependente assim de algum remédio, eu acho que vale a pena orar, pedir para o Senhor gerar fé dentro de você para você obter assim libertação, né, de às vezes de algum remédio que ele está te causando muito mais malefício do que benefício, né? E resumindo tudo isso que a gente falou, né? Então, assim, dentro de todo esses pontos aí que a gente compartilhou, tem o corpo também dessa forma espiritual, né? O nosso papel como célula, como membro dentro desse corpo espiritual. Porque quando a gente se junta para orar, quando a gente tem, muitos de nós têm estado orando juntos, né, nesses horários aí de portal. Então, assim, quando você está ali orando, você está abrindo a tua boca e você está compartilhando esse fôlego de vida, né, que o Criador colocou dentro de você. Então, assim,
se você, como membro, como célula do corpo, você está cheio da vida do Senhor, você está abençoando todo o corpo, né? Então, quando o corpo é abençoado, quando o corpo ele está saudável, o corpo caminha de forma muito mais forte em direção ao Pai, caminha com vigor, com força, com discernimento, com graça, né, para cumprir o propósito, para esse corpo andar, correr sem se cansar para atingir o propósito. Amém? Então, assim, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido bênção aí o que foi compartilhado e que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento aí de quão sagrado é o nosso corpo, né, com toda essa correlação aí com o corpo do Mashiach, com o templo, com esse fôlego de vida que o Senhor colocou dentro de nós, né? Porque realmente, se o nosso corpo não estiver sendo cuidado como algo muito precioso, isso vai nos impedir de termos a qualidade de vida que Deus deseja para nós aqui nessa dimensão que nós estamos aqui, né? Por mais 70, 80 anos aqui, né? Então, assim, um outro detalhe muito interessante para finalizar, né, que eu estava meditando, refletindo, né? Se o nosso corpo ele foi preparado para ressurreição, né? Ele foi preparado para a ressurreição, dependendo de você, de como você cuidar do seu corpo, qual o impacto que isso pode ter para a eternidade, né? Porque a gente quando lê os textos, né, que o nosso corpo ele vai ser transformado, ele vai ser glorificado, né? Vai ser glorificado para a eternidade. Amém. Eu creio que o nosso corpo vai ser glorificado. Tenho certeza, mas será, né? É uma pergunta para a gente meditar, até para a gente orar, né? Se Deus abre o nosso entendimento que o nosso corpo é sagrado, que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, que nós vamos ter que dar conta dele. Será que, se nós formos negligentes com o nosso corpo, não pode haver algum dano neste corpo para a eternidade? É uma pergunta que fica. Eu estou meditando nisso, fiquei pensando nisso enquanto eu meditava, né? Porque, vou dar um exemplo assim, trivial, né? Por exemplo, a gente sabe que Deus perdoa pecados, né? Então, assim, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Agora sim, ele cometeu sérios erros. Deus perdoou, mas ele sofreu as consequências, né? Então, é assim, existe um ensino claro que o corpo não é nosso, que o nosso corpo é sagrado, que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. O nosso corpo vai ser glorificado. Mas se você for negligente com o seu corpo, você não cumprir aquilo que Deus está determinando com o seu corpo, será que não pode haver algum dano nesse corpo glorificado para a eternidade? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Amém? Gente, Deus abençoe. Que Deus Amém, amém. abençoe. Aleluia. Quer falar alguma coisa? Não, benção, benção, palavra poderosa. Eu sempre guardei esse versículo no meu coração de Coríntios. A parte que eu consegui gravar, né, é justamente essa daí. É muito forte, né? Não sabeis, a versão que eu consegui gravar é essa. Não sabeis que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, assim, se você parar para pensar nisso, e se a gente refletir, viver isso, realmente é muito sério, né? Então, a responsabilidade dessa palavra, né? Santuário de Deus, Espírito de Deus habita em vós. E Muito que não forte. sois de vós mesmos. Então, Essa esse parte, corpo não é nosso. Esse corpo não é nosso. esse complemento eu vou memorizar. Eu decorei até essa parte que eu te falei, né? Aí, que não, que não é nosso, né? Não sois vós, né? Como é que você falou? Não sois de vós mesmos. Deixa eu ler aqui. Não sois Deixa de eu ver vós aqui onde é mesmos. que está. Tá aqui, peraí. Tá aqui. É 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Adonai, e que não sois de vós mesmos. Não E sois de tem, vós mesmos. não sois de vós mesmos. E Não 1 sois de vós mesmos. Coríntios 3, 16 e 17 é mais forte ainda. Não sabeis que sois templo ou palácio de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Elohim, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É uma palavra fortíssima aí para a gente meditar muito em cima disso, mudar nossa mentalidade e passar a tratar o nosso corpo de uma forma como a gente nunca tratou até hoje, entendeu? Porque eu tenho certeza que essa mentalidade aí, a maioria dos cristãos não tem essa mentalidade com relação ao seu corpo. Amém? Eu queria Amém. orar então, e finalizar aqui, que já está dando uma horinha aqui, 1 hora Amém. e um. Amém? Aleluia, aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te Amém. louvamos por essa noite, te louvamos por esse aprendizado, Senhor, e te rogamos, querido Ruar HaKodesh, Espírito do Santo, que o Senhor possa colocar em nós essa nova mentalidade, que isso possa entrar em nós e a partir de hoje a gente, a gente possa começar a tratar o nosso corpo como nós nunca tratamos até hoje. Ou te pedir, Amém. Espírito Santo, que quando a gente já comeu X, X medida de algo que a gente gosta muito, a gente sentir aquele teu sinal que já deu a cota, que não é para comermos mais, porque nós estaremos prejudicando o nosso corpo. Oh Deus, dá-nos Amém. esse discernimento, Senhor, porque a realidade dentro da tua igreja é assim: cristão não bebe, não fuma, não adultera, mas come 30, 40, às vezes 50% a mais do que pessoas do mundo. Isso é dito por donos de buffet, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. E a gente sabe que nós adoecemos muito mais pelo excesso do que comemos do que pela falta daquilo que nós ingerimos, Senhor. Dá essa mentalidade para nós, Senhor. Assim como o Senhor estabeleceu dentro de nós, Senhor, a importância do Lashon Hará, Senhor, que eu tenho certeza que todos nós temos a nossa mentalidade transformadas com relação ao Lashon Hará. Senhor, o Ar HaKodesh, dá-nos essa mentalidade com relação ao nosso corpo, de como devemos tratar o nosso corpo físico e espiritual, de maneira que possamos realmente trazer benefício
possamos trazer bênção para o corpo espiritual também, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, teu Filho. Amém, amém Amém. e amém. Gente, shalom, Aleluia. shalom. Deus Aleluia. abençoe. Uma noite de descanso aí para vocês. Palavra Deus poderosa, abençoe. poderosa. Poderosa. Glória a Deus pela tua Amém. vida. Shalom, shalom. Obrigada. Amém. Bem, muito bom. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Amém. Shalom, shalom, boa noite. Shalom, shalom. Obrigada, Mário. Deus abençoe. Amém, Silvânia.